outras traduções falam do último Adão. Então vamos falar do poder e da autoridade do segundo ou do último Adão. Amém? Senhor, nós nos rendemos a Ti e a Tua palavra para podermos receber revelação, Senhor, por aquilo, Senhor, que Tu fizeste por nós, por tanto amor por nós, Senhor, porque Tu não queres nenhum de nós humanos, se perca, mas que todos possam se juntar a Ti um dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos revelação e entendimento da Tua palavra, para podermos ser cada vez mais úteis aos Teus interesses, aos Teus negócios nessa terra, Pai. E, Senhor, trazer almas para Ti, Pai. Em nome de Jesus, tomar autoridade sobre o inimigo, declarar que ele já está vencido, porque essa é a verdade. Pai, obrigado, Senhor, não aceitar coisinhas do inimigo para brincar connosco, para nos distrair do caminho que nós devemos andar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, vamos lá. Eu vou ter que encurtar um pouco, porque senão fica muito longo. 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45. Diz assim a palavra. Assim está também escrito. O primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, essa Bíblia diz o último Adão, outras dizem o segundo Adão, em espírito vivificante. Podia continuar a ler, mas dá para ver que o primeiro Adão foi o Adão que pecou, o segundo Adão foi o Adão que trouxe salvação. Amém? Para nós, que é Jesus. E ele veio para quê? Efésios 2,15. Efésios 2,15. Ele anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para em si mesmo, nele em Cristo, em si mesmo, criar dos dois um novo ser humano. Uma nova raça, irmãos. Uma nova raça humana. Olha aí. Realizando assim a paz. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você nasce de novo. Você é uma nova raça humana no seu espírito. É uma nova raça, é um novo homem. Amém? E é bom nós meditarmos sobre isso. Portanto, Cristo criou essa nova raça, que são aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Que ouvem a sua palavra para terem fé, para aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Amém? E o Espírito Santo, depois desse novo nascimento, vai aprofundando as riquezas da palavra de Deus, as riquezas de Deus para nós, que tem para nós que fomos salvos, que somos nova criação, a fim de podermos abraçar Deus com verdade, amém? Chegar-nos mais a Ele e sermos úteis naquilo que lhe apraz, enquanto nessa vida, em nome de Jesus. Então, Ele deseja que você e eu nos dediquemos com empenho nos entreguemos a esse aprofundamento da palavra, do conhecimento da palavra, sermos maduros na palavra, sabemos manejar bem a palavra, conhecermos a palavra, declararmos a palavra, orarmos a palavra, amém? Aleluia! E enquanto estamos no mundo, porque nós deixamos de pertencer à velha raça, ao velho homem, à velha humanidade, nós nascemos de novo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, amém? Tudo em Cristo se fez novo. Então, muitas vezes, nós como crentes pensamos que estamos pertinhos de Jesus porque somos crentes. Mas Deus quer que a gente chegue ainda mais pertinho dele, porque nós ainda estamos longe. Nós ainda estamos longe, não é? E por vezes, o que nos prejudica muito são as influências deste mundo. Não é? As ideias deste mundo, as pessoas deste mundo que nos lançam palavras, que nos dizem coisas, que nos querem desviar a nossa mente das coisas de Deus, etc, etc, amém? E já não mais Jesus a luz do mundo, mas as trevas do mundo. Não, nós queremos a luz do mundo, amém? E vamos dar a cara por Jesus, é isso que o Senhor quer. As influências desse mundo são a razão por que muitos da igreja não oram mais. As influências desse mundo são a razão porque muitos da igreja não leem a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus. As influências nesse mundo são a razão porque muitos, assim chamados crentes, não adoram a Deus em espírito e em verdade. E o resultado está à mostra. Por exemplo, sinta
sinta um pouco do nível espiritual nesse lugar. Sinta um pouco dos níveis nesse lugar. Quando nós nos reunimos nessa sala, ela é pequena, mas mesmo assim ainda tem lugar para mais. E o ambiente espiritual como é que está? O ambiente espiritual, a presença de Deus, a unção, de onde é que está? É muito pouco. Deus quer dar muito mais, amém? Mas isso depende de si e de mim. Deus quer dar muito mais, Deus quer estar forte aqui, onde os milagres acontecem assim facilmente, mas não só por causa dos milagres, mas porque nós amamos a Deus, nós queremos a presença dEle. Amém. No nosso meio, queremos sentir fortemente a presença de Deus, sentir o seu abraço, amém? O seu calor em nossas vidas. Agora, se nós sentirmos o ambiente espiritual, será que ele está forte? Será que está mais ou menos? Ou nem por isso? Depende de nós. Depende da nossa entrega a Deus. Mesmo lá fora, no mundo, onde nós estivermos, lá em casa, no nosso trabalho, na rua, com os amigos, a presença da unção de Deus é forte? Ou nem por isso? Depende de nós. Deus quer usar-nos, amados. E nós não temos que ter medo ou vergonha de falar de Jesus às pessoas. A gente fala, se elas não quiserem, problema delas, nós fizemos o nosso papel, ou não? Olha só a ousadia que tem essas nações que vêm, islamitas e coisas, vai nas ruas, oram, fazem coisas, e se eles não fizerem como eles querem, eles já mandam nisso tudo. E nós? Andai, Jesus. Não, nós temos que avançar, irmãos. Esses são os últimos dias. Não é? Aleluia. Então, eu não me importo tanto com o número de pessoas na igreja, o número, tem tanta gente, isso a mim não me diz nada. Vocês sabem que são muitos os crentes, ou não? Por todo o mundo. São muitos crentes, muitos crentes, muitos crentes. Mas muito poucos os obedientes. Crentes há muitos, obedientes é outra coisa. E Deus busca obediência e não sacrifício, não é? Ele quer obediência. Então, o número de pessoas a mim não diz nada. Quero ver transformação, quero ver vidas úteis para Jesus, vidas a progredirem com vitória em suas vidas para a glória de Jesus e para o bem do próximo, em nome de Jesus. Então, aleluia, nós temos que orar mais. Irmãos, temos que orar mais para a nossa nação. A nossa nação não é aquilo que parece. Lá diz aquele ditado, deixa-me brincar um pouco com o ditado, as iludências aparudem. Não é? Não é? As aparências iludem, não é? As iludências aparudem. Parece que está tudo bem, não está. Nós vemos isso, irmãos. Ainda constatamos com a nossa irmã Felisberta ali. Prometeram a ambulância para ir buscar a nossa irmã, não houve nada, o irmão Paulo teve para correr no hospital, de tanto sacrifício para chegar no hospital, no carro próprio e tal, e o médico nem 5 minutos, nem sequer viu que estava, vem a dia 20 de fevereiro. Não, irmãos. Temos que orar para a nossa nação. Temos que orar em nome de Jesus, não é? E temos que orar para a nossa nação, para que nos vá bem a nós. E temos que também, mais acima disso, almejar pela forte presença de Deus no nosso meio, amém? Um mover do Espírito tremendo no nosso meio, Jesus a ser glorificado, amém? Aleluia, uma forte comunhão uns com os outros e Ele no nosso meio, e nós com Ele. Precisamos disso, irmãos, porque é nesse ambiente, nessa união que Deus ordena a bênção, é nessa união que os milagres são fáceis, que a vida se transforma, lá em casa, familiares, etc. É nessa união, a gente traz daqui essa unção, leva lá para casa, só estarmos lá, nós levamos essa unção para que vai fazer diferença, amém? Para mudar as situações. Não, nós não podemos brincar as igrejinhas, nós temos que ser a igreja de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, temos que progredir, temos que avançar, porque essa igreja, a igreja de Cristo, é responsável para orar por esta nação e por outras nações. Enquanto estivermos aqui, as portas do inferno não vão prevalecer contra nós.
podem ameaçar-nos, que vão ameaçar, que já estão a ameaçar, mas nós vamos ficar firmes, porque enquanto estivermos aqui, vai haver um pouco de verdade no mundo. Mas quando nos tirarem fora, você vai ver como é que é. Vão se matar uns aos outros, pai, filhos, filhos, pais, já está a começar, não é? E como diz Jesus. Então, amados, nós temos que orar. Há uns anos atrás, lá em Seul, na Coreia do Sul, uma das maiores igrejas, David Yong-Cho, tem 7 cultos. 7 cultos por domingo. Nós tínhamos 5. Em Joanesburgo, na África do Sul, tínhamos 5 cultos por domingo, tínhamos 30 mil membros, cultos de várias línguas. Lá eles têm 7 cultos por domingo, entre 50 a 100 mil pessoas crentes vinham adorar e louvar a Deus. Amém? E depois, todos os dias da semana, eles tinham, não sei, montes de autocarros grandes, para levar as pessoas a uma viagem de 1h30 para um monte de oração. Eles iam lá e ficavam lá a orar o dia todo, muitos passavam lá à noite a orar, sem nenhum conforto, sem nenhum lugar confortável, é para orar mesmo, para jejuar mesmo, e para estar lá na presença a orar. Amém? E veja, irmãos, só ouvir as vozes de 50 mil pessoas a orar em voz alta amedronta Satanás, afugenta demónios. Amém? Então, nós precisamos fazer mesmo aqui. Por que isso não vai à frente nessa nação? A igreja. Tão lentamente. Porque nós continuamos teimosamente nos nossos valores, nas nossas coisas, são mais importantes que as coisas de Deus. As coisas são mais importantes que as nossas. Então, temos que avançar. E, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Portugal, e o futuro de Portugal está nas mãos da igreja. Quando digo igreja, igreja de Cristo, não estou a falar igreja de Cristo, porque a outra igreja já cá está, não sei quando, não faz nada. Não é? Só dança a música dos Estados, um é fascista, dança a música deles, o outro é democrata, dança a música deles, é tudo. Não é? É carne para toda a obra. Mas não, nós temos sede de Jesus. Temos marcado diferença para Jesus. Eu estou a falar na câmara, que me ouça o nome de Jesus. Não é? E temos sede do Senhor. Aleluia. E porque temos que orar. Se você quiser orar comigo, nesse momento, em nome de Jesus, se você quiser, a escolha é sua. Diga comigo. Olhe bem para as suas mãos. Põe assim para as suas mãos. Olhe para as suas mãos. Olhe bem para as suas mãozinhas. Vá. E diga comigo, Senhor, com estas mãos, eu posso ajudar a melhorar o destino da minha igreja e da minha nação, Portugal. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. É que se você e eu, se nós começarmos a orar com intensidade por esta nação, sabe, ela vai se transformar, irmãos. Ela vai se transformar, não é? E essa nação tem que ter a consciência de que Jesus existe. Jesus é o Senhor, amém? E deixa desses sofismas, dessas filosofias e humanismos e coisas assim, e que se agarrem ao Senhor de toda a terra, e para que lhes dê sabedoria. Então, irmãos, para que isso aconteça, é melhor que a gente comece a orar. A gente ora, mas com força, com fé, declarando com autoridade em nome de Jesus. Porque as forças das trevas querem se apoderar mais e mais desta nação. Qualquer dia isso já não é Portugal. Não é? Os valores portugueses acabou. Já querem mandar no nosso país como é que devemos fazer, como é que não devemos fazer. E aí a gente aceita, caladinhos, desde que eu tenha dinheiro no banco, desde que não me falte nada em casa. Desperte, em nome de Jesus. Amém? É muito mais do que isso. Aleluia. Irmãos, já há países, olha, ainda há dias, uma professora
numa escola, nem vou dizer o país, é um país que se diz cristão, na hora do almoço, portanto, no intervalo do almoço, abriu a Bíblia, começou a ler a Bíblia, foi expulsa e presa por ler a Bíblia, não é? Olha só, que coisa. As crianças proibidas de orarem ou sequer mencionar Deus nas escolas. Olha aí, não é? Cristãos que pregam nas ruas da sua terra, da sua nação, são presos. No entanto, centenas de milhares de outros ajoelham-se nas ruas e fazem lá as suas orações e ninguém diz nada. Isso é a Europa que nós temos, não é? Em vários países há matança de cristãos, inocentes, crianças, mulheres, pessoas idosas, etc., não é? Perseguição terrível. Mas estes heróis que põem lá o... Como é que chama aquilo lá do... Isso que a irmã tem ali, como é que chama isso? O cascol da Palestina. Ah, vamos marchar para a Palestina. Por que não marcham para a Ucrânia, de verdade? Por que não marcham pelos cristãos que estão a ser mortos de verdade nas ruas? Por que não fazem isso? É a Palestina. Oportunistas querem a fama e usam a desgraça de outros para serem famosos. Irmãos, por quê? Porque não conhecem Deus, acham que não é preciso conhecer Deus, até porque Deus não existe, eu faço o que eu quero, ou o que me apetece e pronto. É a nossa nação, assim não vai lá. Assim não vai lá. E fazem marchas ridiculamente, pronto, porque é a Greta, porque é não sei quem, fazem marchas para aqui, marchas para ali, ganham milhares. Mas estamos a brincar ou quê? E a verdade fica onde? Na gaveta. Olha só. E as forças das trevas cada vez mais a destruir a nossa liberdade. Cada vez mais há menos liberdade, irmãos. Não se iluda. Nós não podemos permitir isso. Nós, como Igreja de Cristo, temos que bater o pé. Não vamos falar com os homens, vamos orar com o nosso Deus, com o nosso Pai. Porque se os reis, os homens podem mudar o curso de rios, Deus pode mudar o curso do coração. Em nome de Jesus. Então, certamente, através da oração fervorosa, nós chegamos a algum lugar. Em nome de Jesus, não é? Mas, muitos permitem, por causa da sua religiosidade, amém, permitem que o diabo trate da Igreja de Cristo em suas nações como se a Igreja de Cristo fosse um monte de lixo. Falam os médias, jornalistas, etc., falam da Igreja como se a Igreja fosse um monte de lixo, não há respeito. Mas não falam assim de outras organizações, porque sabem, aquelas outras nações vão e matam mesmo. Aí estão bem caladinhos. Olha, faz-me lembrar um pouco algum desses crentes que não oram, que aceitam a situação e prontos, desde que não me falte nada a mim, está tudo bem. São aqueles 10 dos 12 espias que Moisés mandou para espiar a terra, não é? Quando voltaram, trouxeram aquele relatório negativo que é impossível vencer, tem lá gigantes. Nós éramos os olhos dos gigantes como gafanhotos, nossos próprios éramos como gafanhotos, ou seja, limitadinhos, fraquinhos, sem possibilidade nenhuma de vencer coisa nenhuma. Nós temos de ficar no nosso buraco, quietinhos, e aceitar tudo e mais alguma coisa. A autoimagem do crente não é essa. A autoimagem do crente é que é mais que vencedor em Cristo Jesus. Bate o pé, toma autoridade no nome de Jesus, ora. Amém? Ora, a noite toda, se for preciso. O dia todo, se for preciso. Ora, o sono vem, não. E continua a orar, em nome de Jesus. Aleluia. Nós não somos gafanhotos. Nós não somos fraquinhos. Nós temos a mente de Cristo. Ou não? Aleluia. Somos valentes, somos fiéis ao Senhor Jesus e por isso somos guerreiros vitoriosos em Cristo. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Então,
Os inimigos, Satanás e os seus demônios, quando você vai na rua, eles dizem assim, esconda-se, esconda-se, vem aí ele, esconda-se. É verdade. Nós fizemos, durante um mês em Joanesburgo, pregação em Ilbro, conhece, né? Lá no centro da cidade de Joanesburgo, pregação 24 horas por dia, durante um mês. Ia lá alguém, pregava 10 minutos, saía, vinha outro, continuava a pregar. E vinha outro, 24 sem parar, durante um mês, sempre a orar. Ia mais, o meu amigo, Rodney Aldo Brown, não sei se conhece, passar na rua, uma irmã que por sinal até era madeirense, porque elas é que tinham aqueles cafés que vendiam pão e a coisa lá, começaram a tirar pão para nós. Saiam daqui, atiraram-nos com pão. Por que será? Amém? Meu Pai. Então, amados, nós não somos assim um tadinho deles, são os cristãozinhos. Não. O apóstolo Pedro diz o seguinte, 1 Pedro 2,9. O apóstolo Pedro diz, em 1 Pedro 2,9. Eu gostei dessa coroa aí. Porém, vós sois geração eleita, escolhida por Deus, amém? Sacerdócio real, tem muita coisa aqui. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha aí. Aleluia. Continua. Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que proclamar essas grandezas. E Deus dá-nos tudo o que é possível, que nós precisamos para podermos proclamar essa grandeza com sucesso. Ele dá-nos o seu poder, dá-nos o seu Espírito, dá-nos a sua palavra, dá-nos o seu sangue. Oh, glória! Amém? Temos que avançar ou não? Olha só o que é que Jesus diz. Podia fazer uma pregação disso, mas só para vos dar uma ideia. Mateus 11, versículo 11. Mateus 11, 11. Jesus diz o seguinte: com toda a certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus, que é o novo ser humano, que é a nova raça humana, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque na era do reino dos céus, os homens são transformados em novas criações, novas criaturas. E por isso nós somos maiores que João Batista, somos maiores que Moisés, somos maiores que Davi. E olha o que eles fizeram. E nós o que é que estamos a fazer? Com tanto poder que nós temos. É assim, amados. O inimigo leva muita gente, muitos crentes a pecar, a desviar dos caminhos do Senhor, tornarem-se infiéis na caminhada com Deus, ficam parados, ficam estagnados e prontos, e depois começam a ver as suas famílias a serem atacadas, começam a ver as suas finanças a serem atacadas, começam a ver os seus corpos ficarem atacados com doenças e tudo mais, não é? E as mentes já não pensam bem, já só têm preocupação, só tem tempo para pensar nas preocupações, como é que vai ser, como é que vou fazer, e ficam assim e afastam-se de andar com o Senhor, de conversar com o Senhor, de ter comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo. O inimigo quer isso mesmo. Você já pôs o pé na argola, no laço do inimigo, do passarinheiro. Então, nós temos que mostrar uma vez por todas quem é que manda. E nós somos mais que vencedores, nós temos Cristo. Nós não vamos baixar a bolinha, como se diz. Nós vamos ficar na nossa. Nós sabemos que essa nossa é eterno. Amém? E é verdade. Vamos ficar firmes em nome de Jesus. Aleluia. O próprio Senhor Jesus diz, lá em Lucas 10, 19, conhecem bem essa escritura, estou certo? Lucas 10, 19 diz assim: atentai, diz Jesus, eu vos tenho dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões, todo o tipo de demônio, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Se nós andarmos nessa autoridade, em nome de Jesus. Ele deu-nos autoridade, queridos. Aleluia. Mas eu não sei que muitos morreram, mas fizeram a parte deles. Sabe?
A melhor coisa é estar presente com o Senhor do que estar aqui nessa vida, ou não? Fizeram a diferença. Por isso, se calhar, muitos hoje são salvos pelo esforço desses que pagaram o preço. Amém? O preço alto das suas vidas. Amados, a igreja tem que ser uma igreja viva. Amém? E usando a autoridade de Deus, você e eu temos que usar a autoridade que o Senhor nos deu no seu nome. Bater o pé e dizer não, em nome de Jesus. Não é não. Não é hoje é não, amanhã já é nem e do terceiro dia é assim. Não, é não, ponto. Amém? Por que estou a dizer isso? Nos últimos dias, embora o mundo nos odeie cada vez mais, não tem mais tempo para nós, nos rejeite cada vez mais, nos critique cada vez mais. Ui, os médias, meu Deus. Eu uma vez escrevi um mail para um senhor jornalista, estava a morrer de cancro, e tinha um programazito na TVI, não é? O jornalista, não sei o quê, tinha lá o amigo dele, que ainda hoje trabalha para a TVI, lá no Pivô, e a falar da sua doença, não sei o quê. E eu mandei um mail, porque tinha lá, no fim dava um mail, eu escrevi um mail para ele, olha, aceite Jesus, leia a Bíblia, aceite Jesus, porque o Senhor tem poder para curá-lo, não sei o que mais. No programa seguinte, até as seitas que vieram para aqui. É verdade. Mas enfim, não sabem o que dizem, nem dizem o que sabem, não é? Acham que eles são espertinhos. Agora, se nós somos uma nova criação em Cristo, somos uma nova raça humana em Cristo, então nós somos, como nós lemos, propriedade exclusiva de Deus. Somos de Deus ou não? Então, perante isto, você pode erguer a sua cabeça e pode dizer comigo, se quiser, tomar essa decisão. Tudo começa com uma decisão. Você pode querer boas coisas, mas enquanto você não tomar a decisão, nada vai acontecer. Tem que tomar uma decisão, não é? Então, se você quiser tomar essa decisão, diga comigo, Senhor, eu sou um filho de Deus, ou uma filha de Deus, e por isso, aquilo que é maior está em mim, habita em mim. E na minha vida, e por isso o diabo não tem mais espaço na minha vida, não tem mais oportunidade para me entreter e para me desviar dos interesses de Deus para mim. Em nome de Jesus. Amém. Porque Jesus não se envergonha de nós. Amém. Ele não tem vergonha nenhuma de dizer que nós somos dele. E nós temos vergonha de dizer que somos de Jesus. O que é que eles vão dizer? Como é que eles vão falar? O quê? O quê? O espírito do mundo é mais forte que Jesus? Não pode ser em nossas vidas, não é? Por isso, Filipenses 2,5, podemos ler um bocadinho mais, mas 2,5, diz assim, tende em vós mesmos tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Vamos ficar firmes no Senhor, ou não? Amém? Continuar. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, continua já agora, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Oh Deus! Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência. Há muitos crentes, poucos obedientes. A obediência até a morte e morte de cruz. Olha aí. Os irmãos fazem ideia o que significou para Deus dar o seu filho e ver o seu filho aniquilar-se de toda a glória, de toda a majestade, descendo do seu trono da glória, fazendo-se carne, nascendo de mulher, fazendo-se ser humano, aquele que estava acima dos anjos, dos querubins, dos arcanjos que o adoravam. Ele deixou tudo isso, toda essa glória, para nascer de mulher como homem, amém? E para vir mostrar ao homem um caminho mais excelente, aliás, não mostrar,
mostrar e abrir a porta para um caminho mais excelente para o homem, transformando até esse homem numa nova raça humana espiritual, para poder entrar nesse caminho. E depois subiu e preparou morada para que aqueles que entrassem nesse caminho pudessem ter morada com ele para sempre, lá no céu. Meu Deus, aquela oração de Salomão, enquanto ainda era temente a Deus, na inauguração do templo, excelentes, que ele mandou construir, pronto, Davi não pôde construir aquele templo. Aliás, todos os mapas e todos os documentos foram feitos pelo rei Davi. Só que Davi não pôde construir o templo por causa tinha sangue nas mãos. Então o filho de Salomão é que construiu. E depois, quando chegou à inauguração, ele fez uma oração, que os irmãos sabem igual, mas entre essa oração ele diz algo. Em 2 de Crônicas 6, versículo 18. 2 de Crônicas 6, versículo 18, ele diz assim. 2 de Crônicas, isso. Todavia, na verdade, habitaria Deus com os seres humanos na terra? Nem os céus e os céus dos céus podem te abrigar ou podem te conter. Muito menos esse templozinho que eu estou a construir. Esse é o nosso Deus, irmão. Não é um Deusinho fraquinho, é o Deus poderoso. É esse que nós servimos, irmãos. Um Deus imenso. Um Deus que não conhece derrota. Aleluia. E a Bíblia diz que esse Deus é Espírito e é amor. Não é? E ele tem forma porque a Bíblia diz que Jesus se esvaziou da forma de Deus. Não é? Tornou-se semelhante aos homens. Este é um dos maiores atos da graça de Deus. Deixar o trono, a glória, tudo mais, para vir ser envergonhado, humilhado e morto na cruz. Enfim, por amor a nós, para trazer salvação à raça humana, o Deus da glória desceu 7 degraus da sua glória para baixo, 7 degraus profundos, não é? Onde até chegar ao trono da humilhação, ao trono da vergonha, ao trono da agonia, por si e por mim. Então, primeiro passo, Jesus despojou-se ou despiu-se da sua grande glória, da sua forma de Deus. Número 1, para nos salvar. Segundo passo, Jesus tomou forma de homem, tomou a natureza humana, não é? E não teve por usurpação, mas eu sou Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele veio como homem. Aliás, na manjedoura ele falou, não é? No seu espírito, como Deus falou para Deus, sem um corpo tu me deste. Bebezinho na manjedoura. Bom, ok, então, e sabe uma coisa no céu? Uma coisa que Deus nunca fez, nem nunca fará. Deus jamais chora de tristeza no céu. No céu não há choro de tristeza. Mas sabe? Mas, enquanto Deus ele nunca chorou, mas quando se tornou homem, ele chorou. Não é? Você diz, o quê? Deus não chora no céu? Amados, a Bíblia diz que lá no céu não há pranto nem lágrimas. Não é? Agora, se Deus chora no céu, chora por outra razão, mas não de tristeza. E se Ele chora, então nós também vamos passar a eternidade a chorar também com Ele. Estamos todos aí, tudo aí a chorar. Sabe? Eu creio que existe lá um choro. Eu creio. Mas é um choro de gozo, felicidade, não é? Uau, Senhor, gratidão profunda. Não tenho palavras para explicar essa gratidão. Uma coisa do amor imensurável de Deus abraçar-me. Eu vou chorar de gratidão para Deus. Amém? Mas não de tristeza. Não de tristeza. Aleluia. Também a Bíblia diz que Deus, lá em Tiago, diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. No entanto, Deus, que se transformou em homem, que nasceu homem,
foi tentado, como homem. E de que maneira, não é? Por isso também, Hebreus 4:15, tem essa escritura é poderosa, eu amo essa escritura. Hebreus 4:15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Olha aí. Mas temos o sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, foi tentado de todas as maneiras, porém sem pecado algum. Esse é que é o meu sumo sacerdote. Eu não tenho aqui na terra, não tenho sumo sacerdote nenhum. Esse é o meu sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o meu Senhor. Amém? Aleluia. Terceiro passo. Ele deixou de ser Deus e tomou a forma de servo. Isso é muito lá embaixo da sua glória, lá embaixo, já quase nas trevas, não é? Da sua glória. Aquele Deus a quem os anjos, os querubins, os arcanjos, os seres celestiais, tudo mais, serviam e glorificavam. Esse Deus agora, de repente, fez-se homem para vir servir o homem, o ser humano pecador. Vocês estão a ver o que eu estou a dizer aqui, o que Deus fez por nós. Olha só, o próprio apóstolo Pedro não quis que Jesus lavasse os pés. Não, a mim não me lavas os pés, Senhor. A mim não me lavas os pés, não. Não é? Aleluia. Por quê? Porque nos dias de Pedro, quem lavava os pés eram os escravos que lavavam os pés dos seus senhores. Isto é, tu não és meu escravo, não. E Pedro, o que é que Jesus disse? Vamos ler. João 13, versículo 8. João 13, versículo 8. Disse Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Então lava-me não só os pés, não é? Diz Pedro. Ele veio para servir. Esse Deus veio para servir o homem, lavar os pés. Uau! Então, o quarto passo. Jesus tomou a semelhança do homem, do ser humano. Amém? A fim de eu poder compreender, poder seguir o seu exemplo, porque agora é homem. Ser homem eu também consigo fazer, ou não? Aleluia! Mas, lá no sepulcro de Lázaro, sabem da história? As irmãs chamaram Jesus: vem depressa que teu amigo Lázaro está muito doente. Jesus já sabia, na sua sapiência toda, na sua presciência, ele sabia muito bem o que ia acontecer. Então, propositadamente, atrasou-se 4 dias. Quando ele chegou, elas começaram a ralhar com Jesus, não é? Ah, Deus, se Jesus tivesse vindo mais cedo, o meu irmão não estaria aqui conosco. E não... Onde é que ele está? Está sepultado, já morreu, já cheira mal. Sabe uma coisa aí? Foram lá para o lugar onde estava o sepulcro de Lázaro. O versículo mais curto da Bíblia. João 11, 35. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Por causa da incredulidade das pessoas. Por causa da incredulidade das pessoas. Uau! Eles não sabem que eu estou aqui para os servir. Jesus chorou. Olha aí. Como homem, ele chorou. Mas como Deus, ele disse: removei a pedra. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, né? Porque estava amarrado. Disse: soltai-o, deixai-o ir. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nós servimos. Aleluia. Na sua humanidade, Jesus chorou. Na sua divindade, Jesus trouxe ressurreição e vida com abundância. Esse é o Deus que nós servimos. Não é tão bom saber isso? Nós não servimos um Deus falho. Tem aí uma imagem. Oh Deus! Olha, orem um bocadinho mais alto, como diz o profeta Elias, não é? Pode ser que ele não esteja a ouvir bem, está a dormir. Não, o nosso Deus não dormita. Ele está bem vivo.
E então, amados, todas essas semelhanças num só Deus. Não é bem a palavra fusão, mas prometo usar a palavra fusão. 100% divindade, 100% Deus numa só pessoa. Isso era Jesus, não é? E a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5, os irmãos conhecem, porque há um só Deus, um só mediador que tem essa fusão, 100% Deus, 100% homem, entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus. Esta fusão é conhecida, vem da palavra grega upostasis, ou upostáticos, não é? É fusão, união hipostática. 100% Deus, 100% homem. Sem pecado. Aleluia. Então, ele veio para a terra para nos mostrar um caminho mais excelente, para abrir a porta para esse caminho mais excelente, para nós seguirmos por esse caminho. Ele quer nos guiar por esse caminho fora, para nós um dia estarmos com ele eternamente. Morar naquelas moradas que ele foi à nossa frente preparar para nós. O Senhor está lá. Oh, glória! O quinto passo. Jesus humilhou-se a si próprio, deixou toda a sua glória para trás, fez-se servo. Pendurado naquela cruz, Jesus não estava coberto com um manto de glória, mas perdoem-me as pinturas de Miguel Ângelo e outros, Jesus nem sequer tinha um paninho a tapar. Ele estava nu, estava todo nu na cruz. E as suas vestes eram o salário do pecado, o pecado de toda a humanidade no seu corpo foi lançado sobre ele, não é? O seu corpo estava coberto, sua face, o seu corpo estava coberto do cuspo dos soldados que o cuspiram em cima. E, enfim, será que nós já paramos um pouco para reconhecer aquilo que Jesus fez por nós? Já pensamos um pouco nisso? Já demos valor a isso e mostramos a nossa gratidão para Jesus? Os homens cravavam uma coroa de espinhos, por isso é que eu disse essa coroa de espinhos ali que a Claudinha pôs. Cravavam uma coroa de espinhos na cabeça. Espinhos na Bíblia é um símbolo de maldição. Amém? Vamos lá. Gênesis 3, versículos 17 e 18. Depois de Adão pecar, Deus chamou a atenção à coisa. Então voltou-se para o homem, Adão, e ordenou: porque escutaste a voz da tua mulher? Quem escuta a voz da tua mulher aqui? Não, estou a brincar. Porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibia comer, maldita é a terra por tua causa. Continuando. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Olha aí, as pessoas correm para o emprego. É por causa disso. Vai, continua. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Olha aí, espinhas e ervas daninhas. Maldição, Deus amaldiçoou a terra. Não é? Aleluia. Foi por essa razão que a Bíblia diz que o Senhor teve que remover essa maldição de nós. Não é? E Jesus lançou essa maldição Deus lançou essa maldição sobre Jesus e quando ele estava na cruz. Lá em Gálatas 3, versículo 13. Conhecem a Escritura, mas vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei. Olha aí. A si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, a maldição estava em nós, foi lançada em Jesus. Ele nos resgatou dessa maldição. Nós que somos uma nova raça humana no nosso espírito. Aleluia. Deus tem coisas tremendas para si e para mim. Agora, no Médio Oriente, eu também em África, venho da África, tem aquelas pinheiras grandes. Os elefantes gostam muito de comer aquilo, eu não sei como eles conseguem comer aquilo, mas pronto. Mas no Médio Oriente, os espinhos têm uma seiva venenosa por dentro, uma seiva venenosa. E conforme aquela coroa de espinho foi cravada na cabeça de Jesus, aqueles espinhos devem ter libertado, e aliás libertaram mesmo essa seiva venenosa para dentro da cabeça de Jesus, que a cabeça de Jesus ficou assim, ó.
não é? E os irmãos sabem que na Bíblia o veneno, principalmente o veneno da serpente, refere-se ao poder dos demónios. Olha aí. Vou ler um Salmo, 140, versículo 3. Diz assim: eles aguçam sua língua como a da serpente, têm veneno de víbora sobre os lábios. É o inimigo que traz esse veneno para as pessoas. Romanos 3,13. Suas gargantas são um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, chicos espertos, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente, atividade demoníaca. Veneno, atividade demoníaca. Agora você e eu podemos compreender melhor que Jesus não apenas tirou a nossa maldição, não apenas pagou para a nossa cura, não pagou para a nossa salvação, fez tudo isso e fez mais, irmãos. Ele, com a sua mente, tomou o poder de demónios para que você pudesse ter a mente de Cristo, para que você pudesse controlar aquilo que entra aqui no seu pensamento. E se o pensamento não condiz com a palavra, fora daqui, fora pensamento, em nome de Jesus. Amém? A mente de Cristo. Depois, com o seu próprio sangue, Jesus destruiu todo o poder do inimigo. Oh, glória! Aleluia! Hoje nós podemos aplicar o sangue de Jesus, ou não? Sobre as nossas mentes. Quando o inimigo insiste em lançar ideias negativas, vem com coisa para tentar, ou seja o que for, nós podemos cancelar essas ideias, ou não? Pelo sangue de Jesus. Porque nós temos a mente de Cristo. Nós temos, por causa dessa coroa de espinhos que Jesus sofreu na sua cabeça, nós temos uma coroa de sangue de Jesus na nossa cabeça. E por isso, apenas permitimos aceitamos aquilo que nós permitirmos aceitar em nossas mentes. Não deixe que ele venha entretê-lo com outras coisas, irmãos. Aquele irmão assim, aquela pessoa assada, Não, em nome de Jesus. Sou uma nova geração, sou uma nova criação em Cristo Jesus. Sou um novo ser. Eu tenho que pensar como o meu paizinho pensa. Amém? Eu tenho que ir por aqui. O capacete da salvação, da armadura de Deus, em Efésios 6, quando fala da armadura de Deus, fala da capacete de salvação. É uma coroa, não é o capacete do soldado romano, é uma coroa do sangue de Jesus, que você tem na sua cabeça, para ter a mente de Cristo. Aleluia, amém? Assim você está protegido de pensamentos demoníacos, de tentações e de influência demoníaca na sua vida. E Jesus sofreu, também sabem, segundo a lei judaica, 40 chicotadas menos uma. Não sei porque é que eles não dizem logo 39. Pronto, tem que ser 40 menos uma. Pronto, a gente aceita, pronto, olha. Sabemos que é 39, amém? Agora, esse chicote tinha 7 pontas, o chicote, não é? E nas pontas tinham amarrados ferros e ossos e coisas aguçadas, não é? E cada vez que batiam no Jesus com esse chicote, eram 7 lastros que arrancavam pele e carne dele. E sangue jorrava de Jesus. Segundo entendidos a ciência, falo por eles, ensina que há 39 origens de doenças, cada uma delas levando a muitas outras enfermidades, mas são originalmente 39. E Jesus levou uma chicotada por cada uma delas. Para as suas feridas somos... Porque ele suportou no corpo essas feridas, ou não? Amém? Aleluia. Ele sofreu 39 chicotadas com um chicote de 7 pontas cheios de ossos e ferros. E por isso, ele sabia o que estava a acontecer. Ele estava a pagar o preço para que nós pudéssemos ter saúde, pudéssemos ser curados. Amém? Toda aquela enfermidade veio sobre ele. Os irmãos conhecem as passagens, como fala lá para ficar gravado, Isaías 53:5, 1 de Pedro 2:24. Agora, para fixarem Jesus na cruz, tiveram que o fixar com pregos, cavilhas grossas, brutas, assim, uma coisa assim, rústica, né? Atravessando os pés e as mãos, para poder ficar fixo naquela cruz, não é?
Passado 6 horas pendurado assim naquela cruz, ainda por cima eles furaram o lado, uma lança. E a Bíblia diz que jorrou água e sangue. Não é? Vai lá, João 19, versículo 34. João 19, 34. Diz assim: contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e imediatamente brotou sangue e água. Sabe por quê? Porque a morte de cruz é por falta de ar. Porque eles têm, os apoios que têm são os pregos que atravessaram as mãos e os pés. E para poderem levantar a caixa torácica, poderem inalar ar, eles têm que fazer força nesses apoios. São dores excruciantes. E também, ao mesmo tempo, a respiração é difícil. Eles vão criando líquido nos pulmões. Amém? Jesus esteve lá pendurado assim 6 horas, dores agonizantes, líquido a formar-se nos seus pulmões. E por isso, quando eles o furaram o lado, saiu sangue da ferida, da lança, e dos pulmões saiu água. Não é? Como nós lemos ali. Glória a Deus. Mas para mim, aleluia, essa água não foram apenas umas gotinhas. A água jorrou mesmo. Foi uma coisa sobrenatural. Ele pagou o preço por si e por mim. Sabe por quê? Aleluia. Porque o Senhor Jesus estava a cumprir profecia. Aleluia. Cumprir profecia. Aliás, nós sabemos que o Velho Testamento, diz lá em Colossenses, são sombras do que tinha que acontecer, na verdade, que é no Novo Testamento, de Jesus, em Jesus, etc. No deserto, quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito, levou-os para o deserto, as páginas tantas da sua caminhada lá no deserto, eles tiveram muita sede, o seu gado todo tinha sede, milhões de pessoas com sede, choravam, tinham muita sede, clamaram para Moisés, nós temos sede. Moisés clamou a Deus, e Deus diz: Moisés, pega a vara, vai e fere a rocha. E Moisés pegou a vara, foi e feriu a rocha. E jorrou água, não é? Que matou a sede a milhões de pessoas e de gados, etc., animais, durante muitos dias. Ora, muito bem, essa rocha, os irmãos podem ler isso na palavra, no Antigo Testamento, mas essa só é uma sombra daquilo que eu vou ler agora. 1 Coríntios 10, versículo 4. 1 Coríntios 10, 4. 1 Coríntios 10, 4. Está travado? Não. E todos beberam da mesma bebida espiritual lá no deserto, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era... Quando furaram um lado, jorrou água. Quando feriram um lado, jorrou água. Amém? Então, bendito seja o nome de Jesus. Mais uma vez, Jesus cumpre a profecia, cumpre com a sua missão aqui na terra para a nossa salvação, para o nosso bem. Ele humilhou-se tanto, ele permitiu, ninguém o forçou, ninguém tinha poder para o obrigar, para forçá-lo. Ele simplesmente aceitou voluntariamente a sua escolha para ser envergonhado, extremamente ferido, ensanguentado, ser crucificado nu naquela cruz, com uma coroa horrível de espinhos venenosos na sua cabeça, cravados na sua cabeça, a sua barba, a sua face, era só sangue, porque eles arrancaram a barba assim, com as mãos, arrancaram a barba, e o seu corpo todo era só uma massa de sangue, estava irreconhecível, como diz lá em Isaías. O seu corpo não estava coberto com um manto de glória, mas estava coberto com o cuspo de pessoas que cuspiram sobre ele. Agora, quer as pessoas creiam, quer não, a verdade é que Jesus passou isso, fez isso por si e por mim, porque Ele nos ama. Quer as pessoas não acreditem, o problema é delas. Jesus pagou o preço, não é? Ele esteve pendurado, como eu disse, 6 horas naquela cruz, desde as 9 da manhã às 3 da tarde, 1 hora para cada 1000 anos, desde a queda de Adão até o Senhor vir buscar a sua igreja.
Olha aí. Ele morreu por cada segundo que se passou nesses 6.000 anos. Pelos pecados todos. Ele pagou o preço. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra durante 6 dias e descansou no 7º, não é? O 7º dia vem aí. É o milênio. É o descanso. É o descanso do Senhor. E, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus cumpriu ao detalhe tudo o que tinha que pagar para que Satanás não tivesse onde pagar. Cumpriu tudo assim. Satanás, às vezes, ele não estava a compreender nada. Pensava que estava a vencer, afinal. Depois mais, se uma pessoa pendurada na cruz durasse muito tempo a morrer, por asfixiação, falta de ar, o que os soldados romanos faziam, eles iam e quebravam-lhes as pernas, para que ele não pudesse erguer a caixa torácica e continuar a respirar. Assim morria mais rapidamente, não é? E eles foram ver Jesus. Não lhe partiram as pernas porque Jesus já estava morto. Cumprimento de profecia. Salmos 34, 20. Diz assim a palavra. Salmos 34, 20. O Senhor preserva-lhe todo o ser. Nenhum osso sequer é quebrado. Uau! Será que Deus está a falar conosco nesta tarde? Comigo está. Se você acha que Ele está a falar consigo, você acredita que Ele está a falar consigo, então levanta a sua mão para Deus e diga comigo, se quiser. Diz: Senhor, eu estou eternamente grato pelo Teu amor e a Tua graça na minha vida. Obrigado, Senhor, pela salvação. E dá-me, Senhor, sabedoria e revelação da Tua palavra para poder ter comunhão mais íntima contigo e levar a Tua palavra ungida para aquelas pessoas que precisam de ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Depois, então, Jesus morreu. Tiraram da cruz porque vinha o Shabat, vinha o feriado. O dia lá em Israel começa às 6 da tarde, então tinha que correr, porque ao feriado ninguém pode trabalhar. Tiveram de tirar o corpo à pressa, pedir autorização e sepultar o corpo, não é? Mas o sexto passo foi que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Então, Ele entregou-se voluntariamente, por si e por mim, porque Ele nos ama. Jesus nos ama. João 10, 17 e 18. Desculpe, mas eu tenho que acabar essa mensagem hoje. João 10, 17 e 18. Por esse motivo, Jesus diz: o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Olha aí, continua, 18. Ninguém a tira de mim, ninguém. Antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Então Ele entregou-se por si e por mim. Não tinha que o fazer, mas fê-lo, porque Ele nos ama. Amém, queridos? Sétimo passo. Morte de cruz, morte horrível. Jesus foi feito pecado por nós. E quando Ele diz em aramaico, Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Ele morreu espiritualmente e depois inclinou a cabeça, morreu fisicamente. O seu espírito desceu aos infernos e o seu corpo foi sepultado no sepulcro. Olha só, 3 dias e 3 noites no inferno e no sepulcro para cumprir profecia. Aqui a profecia está em Levíticos 23, não vou para aí para gastar muito tempo, só para dizer que aqui havia uma oferta que Deus pediu a Moisés, exigiu de Moisés e do povo de Israel, que era a oferta movida, os primeiros frutos do trigo. Tem que pegar no molho de trigo, dos primeiros frutos, a primeira colheita de trigos, e mover 3 vezes assim para Deus. E depois também, com a carne de um cordeiro de 1 ano, também mover a carne 3 vezes.
significando 3 noites e 3 dias no inferno e no sepulcro para Jesus. Depois, aqui em Levítico 23 continua até o versículo 19, 20 por aí, continua e Deus diz que, olha, depois disso, vocês contam 7 semanas, é a festa das semanas, a mover, amém? E na 7ª semana, no 50º dia, mais uma vez vocês vão mover o trigo e a carne, vão comer a carne do cordeiro, e vão mover. Ora, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, o que foi que aconteceu? Dia de Pentecostes. Tadã! Eu não acredito no batismo do Espírito Santo. Tudo bem, eu creio. E quero mais e mais, em nome de Jesus. Aleluia. Então, amados, ao 3º dia lá no inferno, Jesus olhou para o seu filho lá no inferno e ele bradou do céu: basta! Vem, filho, vem para casa! E Jesus ressuscitou. Pôs a mão no pescoço de Satanás, arrancou a chave que Satanás tinha roubado a Adão. Aleluia! Subiu do inferno, foi para o seio de Abraão, abriu a prisão do seio de Abraão, levou os santos, os crentes do Antigo Testamento que morreram, estavam à espera da glorificação de Jesus na cruz e foram vistos em Jerusalém e em outras partes. Muitas pessoas tinham morrido há séculos atrás a sair dos seus sepulcros a caminho do céu. Foram para casa. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. E depois ele fez uma coisa tremenda para as pessoas ver, para todo o diabo ver, para Satanás mesmo sofrer nele próprio. Em Colossenses 2,15 diz assim a palavra. Colossenses 2,15. Despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Sabe, quando um rei antigamente ganhava uma vitória, ele trazia o rei inimigo com todos os seus generais acorrentados, passava pelas ruas principais das suas capitais para todos verem. Jesus fez isso mesmo, fez um espetáculo público de Satanás com todos os seus demónios. Eles estão vencidos. Eles deu-nos autoridade no nome dele, para pisarmos todos os serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. Nós temos essa autoridade. A igreja temos que usar essa autoridade a bem dessa nação, a bem de almas para Jesus. Então, aleluia. João Batista morreu, ele não foi para o céu, foi para o seio de Abraão. E depois Jesus já foi lá abrir a prisão, levou o cativo o cativeiro, não é? Como diz a Bíblia. Aleluia. E agora Deus olha para Jesus e diz: filho, agora estou agradado, satisfazeste-me, estou feliz. Obrigado, filho, pela tua fidelidade. Jesus fez isso tudo por fé e obediência ao seu Pai. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6, que em verdade sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, faça por fé. Senhor, eu creio, a tua Bíblia, a tua palavra diz assim, eu vou fazer assim. Oh Deus, e Deus fica agradado. Olha meu filho, olha minha filha. Não vá comprar favores a Deus. Guarda o seu dinheiro. Se você quiser honrar a Deus, honre por fé, obediência à palavra de Deus. Amém? E a Bíblia diz que Jesus subiu ao alto, assentou-se no trono à direita de Deus Pai. Uau! E ele diz, e a partir do trono Jesus diz para si, para mim, para a sua igreja, todos aqueles que são crentes e obedientes a Deus, Apocalipse 3, 21, o Senhor diz o seguinte, Apocalipse 3, 21, ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Por mim, eu falo, Cristo, eu quero assentar-me ao lado de Jesus no seu trono. Eu tenho esse desejo no meu coração. Quero me sentar à direita do meu Pai, do meu Salvador, do meu Senhor. Quero estar lá. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor. Por isso mesmo, enquanto nesse mundo eu tenho que travar batalha,
tenho que travar batalha contra o inimigo da minha alma, contra os inimigos da igreja. Eu tenho que travar batalha, amém, contra essas hostes do poder do mal. Aleluia. Usando o poder de Deus, usando tudo quanto Deus me deu. Todo esse poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do maligno, amém? Porque se eu não travar batalha com o inimigo, eu não vou ter vitória. E se eu não vou ter vitória, eu não vou ser vencedor. E se eu não for vencedor, eu não me vou assentar no trono com Jesus. Eu quero me assentar com Jesus no seu trono. Aleluia. Então, número 1, os passos, rapidamente. Jesus desposou-se de forma de Deus. Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Terceiro, Jesus tomou a forma de servo. Quarto, Jesus tomou a semelhança do homem. Quinto, Jesus humilhou-se a si próprio. Sexto, Jesus é obediente até a morte. Sétimo, Jesus entrega-se para morrer morte de cruz. Por si e por mim, porque Ele nos ama. Amém? E por isso também, Efésios 2,9, já estou a terminar. Efésios 2,9, diz assim, Efésios 2,9, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém... Não é este. Eu disse o Efésios 2,9. Filipenses, meu Deus, é pressa. Filipenses 2,9. Peço desculpas, Cláudia. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de todo e qualquer outro nome. Continuando. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Oh, glória! Amém? Então é isso mesmo. Esses são 7 passos. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Agora são os 7 passos. Ele deu 7 passos para baixo para nos salvar. Conseguiu? Agora dá 7 passos para cima, para se assentar no trono com o Pai. Amém? Vamos ver esses 7 passos rapidamente. Sabe, naquele dia, Jesus sentado no trono, perante dele vão passar presidentes, reis, imperadores, ditadores, ministros, chefes disso, chefes daquilo, milionários, bilionários, valentões, espertalhões, toda essa gente vão passar na presença deles, vão se ajoelhar, quer eles creiam ou não, vão se ajoelhar e vão reconhecer que Jesus é o Senhor. E aqueles que Jesus conhece dizem, entra para o descanso do teu Senhor. Aqueles que não quiseram conhecer Jesus, dizem, olha, aquele buraco escuro ali, vai, desapareçam, que eu não vos conheço. Vai acontecer. Aleluia. Com o ranger de dentes, eles vão reconhecer que Jesus é Senhor. Mas é tarde. Fizeram muito mal aqui na terra. Aleluia. Por isso mesmo Jesus nos disse, irmãos, quando ele, antes de subir aos céus, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E ele passou essa autoridade para si e para mim, quando ele nos deu o seu nome. Amém? Por isso você é mais poderoso que Moisés. Você é mais poderoso que Davi ou João Batista. Você é mais poderoso. Por isso nós temos por obrigação fazer mais do que aquilo que eles fizeram. Irmãos, esta é a igreja. Amém? A única coisa que nós vamos fazer é simplesmente entregar-nos, submeter-nos à vontade e aos propósitos que Ele tem para as nossas vidas e cumprir com esses propósitos. Em nome de Jesus. Usando aquilo que Ele nos confiou para as nossas vidas. Porquê? Porque Ele é o último Adão e com todo esse sacrifício que Ele pagou por amor a nós e em obediência a Deus, Ele passou essas coisas todas que nós falamos e tornou-se alma vivente, espírito vivificante, não alma vivente, mas espírito vivificante, deu-nos autoridade, fez de nós uma nova raça humana. Você em Cristo é nova raça humana. Lembre-se disso. Você tem o que outras pessoas lá fora não têm. Tem muito mais no seu espírito. Vamos fazer uso. Isso que Deus nos deu, para a glória de Deus. Não vamos ficar estagnados, parados nessa coisa. Amém, queridos? Aleluia. Para terminar, Efésios 4, 22 a 24. E diz assim, o apóstolo Paulo. Efésios. Essa vez está certo. Eu disse Efésios, não foi? Efésios, sim. 4, 22 a 24.
quanto à antiga maneira de viver. Olha aí, a maneira como você vivia antes. Fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, já não mais. A mesma coisa. Que se corrompe por desejos enganosos. Versículo 23. E serdes renovados pela palavra, pelo Espírito de Deus, etc. No vosso modo de raciocinar e... Continua. Como é que estou? 4:24. A vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. A palavra é a verdade. Amém? Vamos viver a palavra em nossas vidas. Faça isso, irmãos. Vamos orar para as nossas famílias. Creia mesmo, dobre os seus joelhos lá em casa, ore para a sua família, ore aquelas pessoas que são enfermas, ore para a sua nação, ore para a sua igreja, ore para que haja salvação de almas em nome de Jesus na sua nação, ore para os líderes da sua nação, ore em nome de Jesus, ore para aqueles que estão a ser injustiçados em nome de Jesus, ore, clama a Deus para que a verdade venha ao de cima, venha acima, à tona, e Jesus seja glorificado e as pessoas injustiçadas sejam abençoadas em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra, pelo entendimento da Tua palavra em nossos corações. Pai, queremos mais, Senhor, queremos crescer mais e mais em Ti, Senhor. Queremos mais, porque quanto mais dermos, mais temos para dar, Senhor. Oh Deus, Pai, obrigado, Senhor. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória, Senhor.